Meus amados, só mais um tempinho, tá bom? Nós já estaremos começando em breve. Estamos só esperando os outros irmãos poderem entrar para a gente começar a aula, tá bom? Muito obrigado.
Estava passando aí. Acredito que sim. É isso, ainda não começamos. É o slide mesmo.
Levar a marmita. Isso. Mas, meus amados, tudo bem? Vamos lá, deixa eu descompartilhar minha tela aqui, pessoal. Beleza? Pronto, stop sharing. Pai do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Paz de Cristo, Varão. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos ligar a câmera aí que eu quero ver vocês também, tá bom? Aí, ó. Vai ser o Bruno, Paulinho. Vai ser a Ana Paula. Vai ser o Michele, Catiele, a Denísia. Vai ser o Tiagão, Geilton, Mariângela, Paz, Lília, Gael, Paz. Paz, Adeilde, tudo bem? Prazer ter você conosco aqui, tá? A Adeilde, para quem não sabe, faz parte do nosso ministério Mima de Samambaia, tá bom? A Denise também. Pai, Senhor, Bruna, tudo bem, Bruna? Pai, Senhor, Rayane. Rayane já se antecipou, dando tchauzinho. Pai, Senhor, Eva. Silvia, finalmente, Silvia. Tô te vendo por aqui, hein? Finalmente. Tiagão, Cleide. Ari sorrindo aqui, ó. Pai, Senhor, Daniele. Pai, Senhor, Ribamar. Após estudar com a Cláudia também. Pai, Senhor, Peter, tudo bem? Pastor Edson, Pai, Senhor. Minha cunhada Carol, Pai do Senhor. Raininha, minha esposa, Pai do Senhor. Pastor João, Pai do Senhor, pastor. Pastor Edson também, Pai do Senhor. E o Arizão, Pai do Senhor aí, meu amigo. Beleza? Amém. Paz de Cristo. Show. Amém. Então, pessoal, quem puder abrir a câmera aí, tá? Pra gente estar participando junto aí, eu quero ver vocês também, tá? Mas se você não se sentir à vontade também, fique à vontade, tá? Fique com sua câmera fechada. A gente vai falar uma coisa no chat aqui. Ah, a Michele também falou, Pai do Senhor, Michele. Tiago, paz. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos... Roberto é novo aqui. Pai do Senhor, Roberto, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo, tá? Fique à vontade aí. Valeu. Vamos começar, então, fazendo uma oração, amém, gente? Para a gente começar aqui, pedindo para que o Espírito Santo possa nos capacitar nessa noite, para que possamos compreender a palavra de Deus, amém? Então, feche seus olhos aí onde você está nesse momento, amém? Vamos fazer uma oração. Espírito Santo da verdade, nesse dia de hoje, Espírito Santo, eu venho te pedindo, muito obrigado, Espírito Santo, por esse dia tão maravilhoso. Eu te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui comigo nessa data de hoje, dispondo do seu tempo, dispondo, Senhor Deus, da sua vida particular, para estar aqui conosco, aprendendo, Espírito Santo. Espírito Santo, como eu bem sei, eu não sei nada, Espírito Santo, mas o Senhor tem nos capacitado para aprender, para ensinar. Então eu te peço, Espírito Santo, não me deixe sozinho aqui, esteja do meu lado, ensinando, sanando as dúvidas dos meus amados em Cristo, meus irmãos, e que o Senhor possa ensinar a tua palavra nesse dia de hoje, que possa ser uma palavra que entre no coração e na mente dos meus irmãos em Cristo. Eu te peço, e que possamos ser aperfeiçoados para o dia de Cristo, para que cheguemos na glória, tendo um bom conhecimento de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Salvador e de quem é o nosso amigo Espírito Santo. Então, eu te peço, Espírito Santo, seja conosco, ilumina nossas mentes, nossos corações, que nossos corações venham ser uma terra boa, para que a tua semente caia e floresça e dê muitos frutos, a 100 por 1, em nome de Jesus. Assim Amém. Eu te peço, Senhor Espírito Santo. Amém.
Bem, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Estamos, né, no Evangelho de João, tá? Estamos aprendendo o Evangelho de João. E nós paramos no capítulo 2, né? Vamos começar o capítulo 2 nesse dia de hoje, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Ok? Pegue seu caderno, sua caneta, seu cafezinho, sua água. Ok? Coloque do lado. Também. Ok, vamos começar a leitura, então. Pessoal, só perguntar, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Que às vezes eu vou começar sem não estão me ouvindo, né? Está tudo ok, né? Beleza, o pessoal tá dando legal aí. Show de bola, beleza. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Pessoal, a primeira observação que eu quero que vocês façam aí é que toda vez que a Bíblia nos fala de 3, do número 3, porque a Bíblia ela se manifesta através de várias simbologias, né, de vários números, né? E, por exemplo, né, Deus criou o homem no 6º dia, né? Por isso que Satanás usa, né, aquele símbolo 666, né? Falando que só existe um homem, né? Não existe não existe alguém acima do homem que o criou, né? Bota a ênfase todo no homem, né? Então, toda vez que a Bíblia ela se refere a um número, você tem que ficar ligado nisso. E aqui está falando que foi no 3º dia, né? 3 dias depois houve um casamento. Então, toda vez que a Bíblia fala para a gente que representa através do número 3, o número 3 representa a totalidade das coisas, ok? Perceba, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, casca, ovo, gema, corpo, alma e espírito, céu, terra, mar, cabeça, tronco, membro. Repare que a maioria das coisas aqui no nosso dia a dia, no nosso mundo, são feitas em são tripartidas, né? Que elas servem para representar a Trindade. Então, tudo representa a Trindade. A Trindade representa a totalidade das coisas, tá bom? Então, quero que vocês tenham isso em mente antes de começar. Amém? Se você quiser anotar no seu caderno aí, né? Toda vez que a Bíblia nos menciona o número 3, quer dizer totalidade. Totalidade, amém? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. Verso 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Tá, pessoal, a primeira pergunta que nós temos que fazer aqui. Por que a mãe de Jesus falou para Jesus que tinha acabado o vinho? Ok? Então, pense comigo, né? Maria, sabendo que Jesus, seu filho, né, era alguém diferenciado desde lá de trás, né? Não sei se ele falou para ela que, né, se ele revelou que era o Cristo, a Bíblia não nos fala isso, né? Mas provavelmente, né, lá quando Jesus era criança, ele se perdeu, Maria e José, e ele foi para o templo ensinar, né, conversar com os anciãos, com os escribas, fariseus, e já surpreendia, né? E provavelmente aqui, no verso 11, vai falar aqui, né, que com isso deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, ok? Em Caná da Galileia, ele deu princípio aos seus sinais. Mas isso não quer dizer que ele não tenha efetuado outros milagres antes, ok? Que a Bíblia não nos relata, né? Mas aqui, no verso 11, nos fala que deu princípio aos sinais em Caná da Galileia, ok? Então, provavelmente, Maria, mãe de Jesus, já havia visto Jesus ter feito algum milagre, ok? Sabendo da capacidade de Jesus como filho de Deus, como alguém enviado, profeta, falou para eles, acabou o vinho, Jesus. E aí nós vamos para o próximo verso agora, bem? Verso 4. Ok? Pessoal, a Silvia falou comigo aqui no WhatsApp. Será que a Silvia está com alguma dúvida? Silvia, você está online? Você já conseguiu sanar sua dúvida, já? Porque hoje a Daniela não está podendo aqui me ajudar, tá bom? E aí, só ver. Dá um legalzinho no WhatsApp, Silvia, se você estiver me ouvindo e já tiver sanado sua dúvida, tá bom? Ok, prosseguindo, pessoal. Vamos lá. Verso 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, às vezes a gente pergunta, né? A gente acha, né? Pô, Jesus falou rispidamente com a mãe dele, né?
mas é que a tradução foi colocada assim, né? Mas em grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, quer dizer que, né? Mulher, senhora, né? É um nome respeitoso para uma mulher, né? Senhora, ainda não chegou minha hora, né? Então, Maria estava querendo que ele se apresentasse, né? Só que ele falou, não, calma, ainda não é a hora de eu me apresentar. Isso que diz aqui, tá bem? Então, vamos lá, pessoal, verso 5. Pessoal, uma outra coisa, né? Nós começamos 8h15, tá? Então, no máximo em 9h10, 9h15, nós estaremos terminando, tá bom? Aí vai se abrir o tempo para pergunta, ok? E nós vamos encerrar. Pronto, a Raine perguntou aqui, ó, no chat. Rael, as dúvidas serão depois? Sim, Raine. Anota a sua dúvida aí, tá? E aí, no finalzinho, a gente vai tentar sanar no que for possível, tá bom? Se eu não souber, eu vou levar para casa e vou, né, durante a semana, estudar e vou poder te responder, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. Esse é o Roberto, meu irmão caçula, que sai de São Paulo. Prazer, Roberto. Show, cara. Show, show. Pai Senhor, Michael, Denise. Pai Senhor. Vamos lá, pessoal, então, verso 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, o que tem eu contigo? Ainda não chegaram a minha hora. Ok, verso 5. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Imagina essa situação. Maria, mãe de Jesus, falando com os serventes, né? Que não conheciam Jesus, né? Jesus não havia se manifestado ainda. Fala, faz tudo que o cara disse ali, né? Os caras têm que ser bastante de fé para poder ouvir isso e seguir, ok? Então, vamos lá, pessoal. 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, ok? O que é isso? O que é metreta? O que é essa talha de pedra, tá? Pessoal, é o seguinte, essa talha de pedra, elas eram talhas que continham água, que elas ficavam na entrada das casas, ok? E os judeus, ao entrar nas suas casas, eles faziam a purificação ritual, né? Que era um ritual religioso. Eles ficavam na porta das suas casas antes de entrar, eles botavam, lavavam as mãos, lavavam os pés e entravam, né? E cada talha dessa, né, cabia, né, 2 ou 3 metretas, ou seja, cada talha dessa cabia de 80 a 120 litros de água, ok? Ou seja, cabia uma pessoa dentro, era água pra caramba, tá bom? Então era muita, muita água que cabia dentro. Então era usada para purificação ritual, tanto que Jesus lá na frente, quando vai comer com os seus discípulos, os fariseus falam, pô, seus discípulos não lavam as mãos, Então, era purificação ritual, era purificação física, é claro, que eles viviam numa época de deserto, onde tinha muita poeira, tudo, né? Deserto, Israel, né? Tinha a maior parte em deserto, né? Então, se acumulava pó nas roupas, né? Nos membros, e aí eles usavam para a limpeza dos membros e para purificação ritual. Ok, pessoal? Sabendo disso, vamos lá, seguindo. 7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Pessoal, quando você clica aqui e vê o significado dessa palavra totalmente no grego, está dizendo até transbordar. Ou seja, os camaradas encheram com força as talhas, tá bom? Então, Jesus determinou a eles, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Ou seja, eles tiraram um pouco d'água, provavelmente num copo, né, que nós vamos ver que o mestre-sala provou, né? E eles tiraram a água. Imagine comigo, né? Eles eram homens de muita fé. Mesmo sem conhecer Jesus, Jesus entra e pede para que as talhas fossem cheias e Jesus ordena, tirai e levai ao mestre-sala. Então, eles pegaram essa água, ok? Sabendo que era uma água que estava dentro de um vaso, e provavelmente tinha resquícios, resíduos de sujeira, tá? E levaram ao mestre-sala, que era como se fosse um metro no restaurante hoje, que era como se fosse um organizador de evento social, né? Tem pessoas que vivem só disso, né? Então, ele era o chefe da festa, ok? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. 8, vou repetir aqui, né? Então, eles determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. 9. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo, ok? Nesse versículo 9 aqui, pessoal, perceba, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, o milagre ele não ocorreu quando Jesus pediu que se enchesse as talhas. Não ocorreu no momento em que foi colocado água nas talhas, ok?
Em que momento que ocorreu esse milagre? Ocorreu esse milagre no momento em que a água transformada em vinho, né? Que aqui fala. No momento em que os homens tiveram fé, ok? Colocaram essa água, mesmo sabendo que era uma água impura, suja, no sentido físico e no sentido espiritual, porque não era usado aquilo para esse tipo de coisa, era um ritual à parte, e levaram ao mestre-sala, ou seja, o milagre aconteceu no caminho, ok? E, pessoal, existe uma simbologia muito importante aqui. Bom, perceba, haviam 6 talhas, ok? O que eu acabei de falar aqui no começo do capítulo para a gente? Que Deus se mostra na Bíblia, muitas das vezes, através da numerologia, ok? A simbologia, do que os números representam. E aqui mostram que haviam 6 talhas. O que é o 6 na Bíblia? Eu acabei de falar para vocês, né? É o número do homem, é o número que o homem foi criado, ok? Então, havia 6 talhas. O que isso representa? Representa o número do homem. Ou seja, o milagre ocorreu porque havia uma ação dos homens, tendo fé, mais ação de Deus. Ok? Então, Jesus pediu para que se colocasse água nas talhas, mas o milagre ocorreu porque teve fé dos homens, dos serventes que pegaram água nas talhas, ok? Eram 6 talhas. Então, Jesus está falando que o milagre não é unilateral, não é somente de Deus. O milagre ele precisa da sua fé, ok? A fé dos serventes que levaram água, representado pelo número 6, ok? E também a operação de Deus direta, ok? Então, o milagre é Deus mais você. Amém, pessoal? Beleza? Se você quiser anotar isso, tá bom? Anote no seu caderno aí. Número 6, simbologia do homem, tá bom? E o milagre ocorreu porque houve a fé daqueles homens que não conheciam Jesus, mais a atuação de Jesus. Ok? Anote aí. Tá bom? Tô dando um tempinho para você anotar. Pessoal, estou muito rápido. Eu sempre pergunto, né? Que às vezes a gente pode estar num dia, né, que está correndo um pouco mais. Aí vocês dão legal aí. Como é que tá? Tá rápido? Tá bom? Como é que tá? Ó, o Roberto falou que tá legal. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Prosseguindo. Aí, ó, a Bruna colocou aqui, ó, 80 a 120 litros na talha, ok? É o que eu falei. Beleza? Tá, vamos lá, então. Prosseguindo, pessoal. 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, o que está querendo dizer aqui? Que se, porventura, o mestre-sala desconfia que aquela água é água de pé, água de mão, água suja, impura, ele tinha mandado matar esses caras. Ok? E é isso que está tentando ressaltar aqui. Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Ou seja, os serventes estavam gelados, né? Falando, meu Deus, que cara doido é esse? Bota a água na talha de pedra ali, que é usado para a mão, para o pé, e leva ao mestre-sala, o chefe da festa, ok? Então, prosseguindo, pessoal. Chamou o noivo. E disse ao noivo, o mestre-sala disse ao noivo, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve um inferior. Tu, noivo, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ok? Não é diferente das nossas festas, não, né? A gente vai em umas festas aí, né? Que o nego serve as melhores coisas, salgados, né? E no final vai servir aquele salgadinho, né? Que já tá meio cheio de óleo ali e tal. E não era diferente naquela época, ok? Então, pessoal, o que Jesus estava tentando ensinar aqui? Perceba. Jesus, por que Jesus não utilizou aqueles postes de vinho que haviam já sido utilizados, já que o vinho tinha acabado? Por que Jesus não encheu esses potes novamente? Era muito mais fácil. Por que Jesus usou uma talha, um objeto, vamos dizer assim, de purificação ritual, um objeto sujo, entre aspas, né, que se lavava a mão e os pés? O que Jesus estava querendo representar ali? Jesus estava tentando combater a religiosidade que existia, ok? Porque os judeus eram muito religiosos, né? Tanto que aqui em Mateus 15, 2, 3, ok? Eu quero que você coloque aí, por favor, sublinhe aí em João, né? Capítulo 2, verso 10. Eu quero que você coloque assim, puxa uma setinha, ok? E coloque assim, Mateus 15, 2, 3.
Puxa uma setinha aí. Mateus 15, 2, 3. Mateus 15, 2, 3. Ok? Vou ler para vocês. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Isso os fariseus falando com Jesus. Pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ok? Então, esse evento aqui se refere ao mesmo evento, né? De que os discípulos não estavam utilizando as talhas para poder limpar as mãos e os pés. E Jesus, na verdade, quis combater a religiosidade. Jesus falou assim, cara, vou quebrar a religiosidade aqui. Eu vou encher de vinho novo esses odres velhos da religiosidade. Ok? É isso que Jesus quis falar ali. E por que Jesus não colocou o vinho naqueles potes que já tinham sido utilizados? Porque Jesus não derrama vinho novo em odre velho. Ok? Não se deita vinho novo em odre velho. Ok? Jesus estava confrontando a religiosidade da época dos fariseus. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Olha o que eu falei. Em Caná da Galileia. Não quer dizer que ele não havia feito outros milagres antes, ok? Em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Lembra, pessoal? Mais para trás, quem não acompanhou, eu vou estar só dando uma pequena pincelada, né? Depois, quem não acompanhou, veja as outras aulas atrás e confira esse conteúdo. Lembra que a gente falou que a glória, ela, na maioria das vezes, ela não é sentida, ela é vista? Ok? E aqui nós vemos, essa confirmação. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Porque os discípulos viram, foram testemunha ocular do fato. Ok? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo. Verso 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Ok? Vamos lá, pessoal. Verso 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Pessoal, que Páscoa é essa? Tinha coelhinho da Páscoa, tinha ovo de chocolate. Pessoal, a gente está totalmente desvirtuado. Nós que moramos no Ocidente, vivemos totalmente uma visão errada do que é a Páscoa, ok? Então, pessoal, eu quero que você coloque assim no seu caderno aí, Páscoa, ok? Eu vou dar uma introduçãozinha ao que é Páscoa, para que você se situe. Coloque aí, Páscoa, 2 pontinhos. Significa passar por cima. Significa passar por cima. Páscoa significa passar por cima. Ok? Anote aí, pessoal, a referência de Êxodo 2, 12, versos 5 ao 8. Êxodo 12, versos 5 ao 8. O que é o livro do Êxodo, pessoal? Êxodo quer dizer saída, retirada, ok? Foi o livro que foi escrito por Moisés e ele relata a saída dos judeus do Egito, né? Quando eles eram escravos de Faraó, tá? Por isso que é Êxodo. O Êxodo é saída, retirada, tá bom? Partida. Beleza. Êxodo 12, 5 ao 8 e Êxodo, na verdade são três referências. Êxodo 12, versos 22 e 23. Êxodo 12, verso 22 e 23. E Êxodo 12, do 8 ao 11. Ok? Êxodo 12, do 8 ao 11. Na verdade, se você quiser ler, você lê o capítulo 12 todo, tá? Que você vai ter uma noção do que foi a Páscoa, tá? Então, pessoal, vou ler rapidinho para vocês aqui, para a gente ganhar tempo. Êxodo, capítulo 12, versos 5 ao 8. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Isso eu guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde.
Tá, vi aqui, Michele. Tá bom. Depois eu falo. Então, como é que eu me perdi? Falando no chat aqui. Tá, então vamos lá, pessoal. Lendo Êxodo 12, 5 a 8. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ok? Vou ler agora, Êxodo 12, 22 e 23. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que tiver na bacia, e passai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que tiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Ok? E a última referência, Êxodo 12, do 8 ao 11. Os israelitas fizeram o que Deus mandou, e nessa noite comeram o cordeiro assado com ervas amargas e pães sem fermento, porque não tinha tempo para deixar o pão levedar. Todos jantaram com pressa, com os sapatos calçados e prontos para partir a qualquer momento, ok? Então, pessoal, o que está dizendo aqui? Essa Páscoa aqui é a Páscoa da saída. Foi na noite em que Deus passou e matou os primogênitos do Egito, ok? Então, o que aconteceu? Deus ordenou que se matasse um cordeiro, esse sangue do cordeiro se passasse no umbral das portas, e quando o anjo da morte visse essa casa com sangue, saberia que não poderia matar o primogênito, então ele passaria por cima da casa, ok? Por isso que a Páscoa significa passar por cima, tá? O anjo da morte veria a casa e passaria por cima. Então, e agora eu vou explicar essa parte mais técnica, vamos dizer assim, né? Fala aqui, né? Que eles comeriam, né, o cordeiro. O que é o cordeiro, pessoal? Aqui está representando também a morte de Cristo, ok? Como nós vimos na aula passada, retrasada, não me lembro, o cordeiro representa Cristo, ok? O pão sem fermento. Por quê, pessoal? Eles comeram pão sem fermento. Porque o pão não tinha tempo de ser colocado no forno para levedar. Eles estavam já de sandálias calçadas, já eles estavam comendo rápido, porque logo após isso, Satanás, o faraó ia libertar eles do Egito, ok? Depois da morte do primogênito. Então, eles estavam comendo ali o cordeiro, sacrificaram o cordeiro. Não deu para esperar o pão ficar, vamos dizer assim, né, inchar, ok? Por isso que ele não era um pão não levedado. E por que eles comeram ervas amargosas, né? Que são, né, ervas, né, que você bota na boca, né, não tem um sabor, né, bom, né, tem um sabor amargo. É para se lembrar da vida dura que eles viviam no Egito, ok? Então, eles estavam comendo ali, representando a morte do cordeiro por eles, do Senhor Jesus, cobrindo a casa deles com sangue, eles com pressa, não esperando o pão levedar, e comendo amargamente, para lembrar da vida amarga que era o Egito, ok? Porque aqueles israelitas não comiam cordeiro há tempos já, ok, pessoal? Então, é isso que simboliza a Páscoa, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. E só um adendo, né? Essa Páscoa, Jesus mandou que se celebrasse, Deus mandou que se celebrasse sempre essa Páscoa, para que lembrasse da saída do Egito, do Êxodo, ok? Então, vamos lá, pessoal, 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. Pessoal, por que Jesus deu essa doida aqui? Ok? Por que Jesus deu porrada em todo mundo, expulsou todo mundo? Por que Jesus fez um azorrague? Ok? O que é um azorrague? Eu quero que você puxe aí uma setinha e coloque aí, ou no seu caderninho, azorrague. Ok? Quem tiver uma Bíblia de estudo, provavelmente vai ter o significado, né? Mas quem não tiver, anote aí, tá bom? Azorrague. Azorrague. Ok? A-Z-O-R-R-A-G-U-E. Era um instrumento feito de cordas amarradas em um pau com vários ossos na ponta, ok? Então, era um instrumento feito de cordas amarradas em um pedaço de pau com vários ossinhos na ponta. Ou seja, Jesus teve tempo, foi premeditado esse crime. Jesus teve tempo de ir para casa, montar uma azorrague e dar porrada no povo, beleza? Então, a azorrague é isso, pessoal, um braço de pau com as cordas e os ossinhos na ponta, aqui para machucar mesmo, onde pegar, doer,
Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Prosseguindo. Verso 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócios. E agora eu vou explicar, pessoal, por que Jesus bateu em todo mundo e tal, expulsou o pessoal. Pessoal, na verdade, o pecado não estava nos cambistas, não estava nos vendedores de animais no templo, porque pense comigo, havia muitos judeus em Israel que moravam fora de Israel. Então, eles tinham que vir de fora, por exemplo, judeus que moravam no Líbano, né, perto de Israel, talvez viriam 3 dias de viagem e tal. E aí, esses países possuem suas próprias moedas, ok? E aí, eles não tinham condições de comprar os animais que ficavam ali para serem oferecidos como sacrifício, com dinheiro estrangeiro. Então, eles tinham que pegar essa moeda, trocar com os cambistas, que ganhavam um pouquinho de dinheiro a mais em cima, né? Em tese, né? E aí, eles compravam os animais, ok? O cambista fazia essa função. Então, não era de todo ruim. Eles facilitavam, né? Esse acesso. E a questão dos que vendiam animais. O que acontece? Esse pessoal que vendia animal, é porque existe todo um sistema, né, judeu. O animal não poderia ser usado de qualquer forma para o sacrifício. Então, esse animal ele tinha que ser criado no curral, ser criado segundo as leis judaicas, certinho. E quando ele tivesse a idade certa para o sacrifício, ele teria que ser levado ao sacerdote. E o sacerdote tinha que chancelar, falar assim, esse animal, ele pode ser sacrificado, ok? Então, assim, não podia ter ferimento, não podia ter, o casco dele não podia ser desgastado, ok? Então, pense comigo, um judeu que morava em um outro país, ali perto do Líbano, Síria, ele viesse para celebrar a Páscoa com o seu animal. Ainda que ele trouxesse, seu animal poderia sofrer algum acidente, seu animal poderia ralar o casco, poderia sofrer algum ferimento, ok? Então, o que acontece? Essas pessoas que vendiam os animais, eles criavam os animais, ok? Eles criavam os animais, e aí eles levavam para os sacerdotes falavam, esse pode, esse não pode. E os judeus que vinham de fora compravam esses animais, trocavam dinheiro com os cambistas, e aí pegavam o dinheiro, que era o shekel, que era a moeda de Israel na época, e compravam os animais. Então, até aí tudo bem, ok? Mas onde estava o problema então, pessoal? Por que Jesus fez isso, expulsou o pessoal do templo? A razão principal foi porque os sacerdotes, vendo que Jesus pessoal. O sacerdote, vendo que os vendedores de animais estavam ganhando muito dinheiro com isso, fazendo essa troca, os cambistas, eles começaram a cobrar para chancelar os animais. Ok? Então o sacerdote falava assim, para chancelar esse animal aí, eu vou cobrar então. Aí cobrava um preço abusivo, os vendedores de animais e cambistas tendo que pagar para o sacerdote, também aumentavam o preço para o povo, ok? Então virou um mercado abusivo dentro do templo. Ok? Então, pessoal, coloque assim, puxa a setinha em João 2,16. Creio que não vai dar na Bíblia, né? Mas anote no seu caderno, né? Qual foi o pecado? Puxa aí, João 2,16. Qual foi o pecado desses que vendiam, sacerdote? Ok? Coloque aí, qual foi o pecado? Coloque assim, o motivo era porque os sacerdotes e os vendedores estavam praticando preços abusivos. O motivo era porque os sacerdotes e os vendedores de animais, né, estavam praticando preços abusivos. E existe um segundo motivo também, pessoal, ok? Era porque essas moedas que vinham de fora, elas tinham as esfinges de deuses nelas, muitas das vezes de imperadores, de homens que se achavam deuses. Ok? No templo de Deus, nós sabemos que só existe um único Deus. Tá bom? Então, essas moedas, elas tinham esfinges de outros deuses, ok? Então, primeiro, é porque estavam se praticando preços abusivos, que se iniciaram por parte dos sacerdotes, depois afetaram os vendedores, e depois vendiam caro para as pessoas, ok? E o segundo motivo é porque essas esfinges tinham rostos, né? De divindades, né? Com D minúsculo, né? De deuses com D minúsculo, em suas moedas, em suas esfinges. Ok? Não pode entrar dinheiro impuro na casa do Senhor. Tá bom?
Pessoal, se vocês quiserem anotar também, um terceiro motivo também, tá? Ainda dentro disso, da questão do dinheiro, então nós vemos que a atenção principal se tornou o dinheiro, ok? Então, a Bíblia nos fala aqui, né, em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, tá? Em outras traduções, não podeis servir a Deus e a Mamon, tá bom? E essas pessoas estavam servindo a Mamon, estavam única e exclusivamente focadas no dinheiro, tá bom? Ok? E o quarto motivo, pessoal, anote aí. Eu vou lançar também para a gente ficar bem amarrado nesse ponto. Anote assim, Lucas, capítulo 19, verso 46. Lucas, capítulo 19, verso 46. Ok, vou ler para vocês. Os comerciantes estavam tornando o templo em um mercado barulhento. Os comerciantes estavam tornando o templo em um mercado barulhento, ou seja, as pessoas não conseguiam mais orar. Tinha mugido de vaca, de boi, de ovelha, tinha gente de outras nações falando outras línguas. Ok, tá uma bagunça, um barata voa. Ninguém conseguia mais orar. Tá bom, pessoal? Então, esse é um quarto motivo, tá bom? Agora nós entendemos por que Jesus tomou essa atitude. Não foi uma atitude desmedida, não foi um pecado, né? Porque Jesus não pecou, ok? Então, prossigamos, pessoal. Verso 17. Tá bom? E lembrando os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Nesse verso 17, pessoal, puxa a setinha e anotem aí. Salmos 69, capítulo 69, versos 8 e 9. Salmos, capítulo 69, versos 8 e 9. Ok? Vou ler para vocês aqui. Esse versículo, esse capítulo de Salmos que os discípulos se referiram, né, quando lembraram da palavra, ok? Então, vou ler para vocês. Verso 8. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Isso é Davi profetizando na pessoa do Messias. Pois o zelo, o que é o zelo, pessoal? É o cuidado. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim, ok? Então, Jesus, naquele momento, se tornou estranho, porque ele ficou bravo. Jesus ele não tinha essa natureza, tá bom? Então, ele se tornou um estranho aos seus irmãos, aos seus conhecidos, porque as injúrias do que o ultrajam caem sobre mim, ok? Pessoal. Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. 18, verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Ok? Então, os judeus estão perguntando, cara, quem é você, cara, para falar que Deus é teu pai? Porque naquela época não havia esse conhecimento, esse entendimento que Deus era pai. Ok? Eles eram filhos de Abraão, para eles, eram filhos de Moisés, perdão, de Abraão. Moisés veio com a lei, mas eles eram filhos de Abraão, da descendência, né? Quando fala, né? Da descendência dos céus, né? As estrelas dos céus e a areia do mar, né? Mas mal os judeus sabiam, né? Que eles são o povo do céu, mas nós somos o povo da terra. Por isso que nós somos a areia do mar, ok? Eles são o povo celeste, mas nós somos o povo terreno. Então eles se vangloriavam disso, né? Nós somos filhos de Abraão, ok? Então eles ficaram bravos com Jesus, que Jesus bateu em todo mundo, falou, a casa do meu pai não pode virar casa de negócio, tá? E aí eles perguntaram, que sinal tu fazes para tu vir com essa autoridade fazer isso tudo, ok? Então, pessoal, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, destruir este santuário, ou seja, é um verbo, tá? Destruam, a mesma coisa, destruam este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E, pessoal, acho que aqui nós chegamos na parte mais importante da nossa aula, tá? Eu quero que você preste bem atenção nisso agora, que nós vamos explicar, que eu vou explicar, quando eu digo nós, né, porque o Espírito Santo está aqui comigo. E aí, quero que você preste bastante atenção, que isso vai ser de grande utilidade para você, vai ter uma aplicação prática no cotidiano, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Quando Jesus falou assim, destruir esse santuário, a gente vai ver mais depois, né, que Jesus estava falando do próprio corpo, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Antigamente, pessoal, o templo, ele consistia
o Templo de Salomão e o Tabernáculo, né? Havia um lugar externo, ok? E havia esse lugar externo, havia um lugar, depois, lugar interno, que era uma casa, que era um templo, e dentro desse templo existia um lugar normal, imagine, uma sala com um véu para outra antessala, ok? Então, fora era o átrio exterior, ok? Dentro era o lugar santo, e dentro era o lugar santo dos santos, onde Deus vinha e falava na nuvem, ok? Com Moisés, né? Com Davi, Deus se manifestava, né? Davi falou que ficava na presença de Deus contemplando, né? Ele ficava ali no santuário, ok? Só que o templo, na verdade, ele é constituído dessas três partes. Só que o santuário, ele só contempla o lugar santo e o santo dos santos, ok? Que era a parte mais íntima, onde somente os sacerdotes podiam entrar, ok? E nessa análise prática, nós vamos aprender que o quê? Nosso corpo, ok? Nosso corpo é representado por corpo, alma e espírito, como nós já explicamos nas aulas passadas, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é a parte mais exterior, ela é representada pelo átrio exterior, aquela parte que fica fora do templo, ok? A nossa alma representa o lugar santo, tá bom? Onde os sacerdotes ficavam, que é o lugar mais santo ali. E o nosso espírito representa o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, tá bom? Então, esse lugar santíssimo é o lugar onde só os sacerdotes podiam ir uma vez por ano, ok? O sacerdote que fosse lá e não fosse chamado por Deus, ele era fulminado. Tanto que as pessoas, que os sacerdotes quando iam, eles iam com um sininho, ok? Para que se o cara morresse, o sininho batesse no chão, puxavam ele com uma corda, tá bom? Então era muito, tanto que Deus falou para Arão, lá em Êxodo, né? Fala para Moisés, fala para o teu irmão não ficar entrando no santuário o tempo todo, não, porque é um lugar santo, onde vem minha nuvem, onde eu habito, onde eu estou ali, ok? Então, nosso corpo representa esse templo, né? Esse santuário, essa morada, ok? Então, por fora nós temos o átrio exterior, ok? Que representa o nosso corpo. Nossa alma representa o lugar santo e o nosso espírito representa o lugar santíssimo. E aí nós temos aplicação prática quanto a isso, que nós, muitas das vezes, como nós vamos orar, né? E aí nós estamos orando, e aí você está, Senhor Deus, muito obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Eu quero isso. Você está orando no átrio exterior, ok? Que representa o seu corpo. Você está orando carnalmente. Você está ali orando. De repente, você começa a se derramar na presença de Deus. Você coloca um louvor e você vai escutar o louvor, você vai se derramando, Senhor, e vai colocando suas emoções. Lembra que nós vimos que a alma, ela está... É nela que se comportam as emoções, sentimentos, intelecto. Então, você vai orando, você vai botando louvor, você vai se derramando, aí você já deu um passinho, você saiu do átrio exterior, você está entrando ali no lugar santo, ok? E aí você está em comunhão com Deus, e de repente, você não está mais orando no lugar santo, você começa a se derramar, e aí você entra no santo dos santos, no lugar santíssimo, que é onde Deus habita. Chega, meu Deus, estou sentindo a presença de Deus forte aqui. E é o lugar do santo dos santos, onde Deus habita. E só que no lugar do santo dos santos, você não fala mais nada. É somente Deus que fala com você. Então, quando Moisés entrava no santo dos santos, quando os sacerdotes entravam, era Deus que falava com eles. Então, você começa orando, pedindo por casa, carro. E você começa, depois de você se quebranta, a um derramar da sua alma. E você ora, você chora na presença de Deus. De repente, você entra no santo dos santos, quando você não consegue mais falar nada. Você só chora na presença de Deus. E você sente que Deus está presente ali do seu lado, derramando seu poder, te renovando, te restaurando e falando contigo. Esse é o principal, ok? Então, pessoal, o que Jesus estava falando ali? E antes disso, eu tenho que falar algo. Por isso que você tem que persistir na oração, ok? É chato, às vezes você está de joelho, e você vai, começa e não está mudando nada. De repente, as coisas começam a mudar um pouco. Você caminhou para o lugar santo. E tenha paciência, fique na presença do Senhor, coloque um hino, derrame sua alma. Muitas pessoas são contrárias às emoções na presença de Deus. Eu concordo em partes que pode atrapalhar, mas se as emoções foram feitas por Deus, eu creio que elas foram feitas para te levar, te conduzir ao Santo dos Santos, ok? Então, use essas emoções tuas para que você possa se quebrantar e acessar o Santo dos Santos. Então, persevere. O Benihim fala sobre isso. Ele fala que imagina o Benihim, um pastor conhecidíssimo, muito usado por Deus. Ele fala que é difícil para ele botar a carne dele ajoelhada para orar.
Ok? A carne vai falar para você, não quero orar, não vou, eu não quero isso. Aí você vai, rejeita a carne, você vai vencendo, depois você vai entrando na alma e depois você entra no espírito, ok? Então, o que Jesus quis dizer isso, pessoal? Dizer com isso, pessoal? O santuário, nós vimos que o santuário é o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. Então, Jesus falou, destruir esse santuário. Só que quando nós vamos no grego, ver essa palavra destruir, não é destruir de destruir. Existe uma outra palavra que é usada para destruir. Provavelmente houve um erro de tradução aqui. Aqui está falando desatai, desamarrai o meu santuário. E eu reconstruí em 3 dias. O que Jesus estava falando? Libertai, acabai com esse corpo mortal que eu tenho e libertai meu espírito e minha alma. E em 3 dias eu vou voltar para dentro dele de novo. Eu vou me reconstruir. Foi isso que Jesus quis dizer. Ok? Porque ninguém pode matar Jesus. Ele falou, eu dou minha vida, ninguém a toma. Então Jesus falou, libertai meu espírito, libertai minha alma. Em 3 dias eu voltarei para dentro do meu corpo. E depois também na escola lá de princípios, nós vamos ver que o tempo de glorificação, ok? Que são 40 dias, você ainda não está com o corpo glorificado e tudo mais, nós vamos ver isso com mais profundidade, tá bom, pessoal? Ok? Entender essa parte de corpo, alma e espírito, que é comparado ao ato exterior, lugar santo, santo dos santos, ok? Só, pessoal, que existe uma chave para que nós possamos orar diretamente, chegarmos mais rápido no lugar santo dos santos, ok? Anote aí, pessoal, no seu caderno, ok? Corpo humano, fases da oração. Corpo humano, fases da oração. Ok? Então, coloque assim, corpo, 2 pontinhos, representa o átrio exterior. Ok? Corpo, 2 pontinhos, representa o átrio exterior. Coloque assim, pessoal. Alma, 2 pontinhos, representa o lugar santo. Alma representa o lugar santo. A alma representa o lugar santo. Ok? E espírito, 2 pontinhos. Espírito, 2 pontinhos, representa o santo dos santos. Ok? Pessoal, eu vou só ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, rapidinho, uma imagem aqui para vocês tenham uma noção, para não ficar muito abstrato o que eu falei. Só um minutinho. Ok? Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão conseguindo enxergar? Sim. Estão conseguindo enxergar, pessoal? Beleza? Então, aqui, ó, nós vemos aqui o ato exterior, tá bom? Esse aqui seria o ato exterior, ok? Aqui seria o santuário, que integra o santo dos santos e o lugar santíssimo. Perdão, o santo lugar e o lugar santíssimo, ok? Então, pessoal, aqui o ato exterior representa nosso corpo. Aqui o lugar santo, ok? Que representa a nossa alma. E aqui é onde Deus fala conosco, ok? Beleza, pessoal? Acho que deu para entender um pouquinho melhor agora. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vai seguindo. Já estamos caminhando para o nosso quase final da aula. Tá bom? Tá. Então, pessoal, vamos lá, então. Existe uma chave para que nós possamos orar diretamente no Espírito, tá bom? Então, coloque assim, pessoal, oração em línguas. Coloque oração em línguas. Coloque 2 pontinhos, chave para orarmos no Espírito. Chave para orarmos no Espírito. Anote aí, pessoal, Efésios, são 4 referências, tá? Efésios, capítulo 6, do 11 ao 18. Efésios, capítulo 6, do 11 ao 18.
Judas, capítulo 1, verso 20. Judas, capítulo 1, verso 20. Esse Judas aqui é outro discípulo de Jesus, tá, pessoal? Não é o Judas Iscariotes, não, tá? Terceira referência, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 4. Primeira carta aos Coríntios, verso 14, perdão, capítulo 14, verso 4. E a última referência, Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Ok? Então, pessoal, vou ler para vocês rapidinho aqui, ó. Efésios, capítulo 6, 11 ao 18. Vai falar da armadura do crente, tá? Da armadura espiritual. Paulo vai falar. Então, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Esse Espírito aqui, pessoal, é maiúsculo, tá? Então, é no Espírito Santo. Em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Próximo, Judas. Judas, capítulo 1, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mesma coisa. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Ou seja, oração em línguas é para edificar a si mesmo, tá? Mas vós, amados, edificamos a vós mesmos, Judas fala. Ok? 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, ok? Então não adianta nada o camarada ficar falando em línguas alto, 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 se não tiver alguém para traduzir, ok? Então, vamos prosseguindo. Romanos, estou correndo um pouquinho. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito, esse Espírito aqui, pessoal, Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, quem sonda os corações, gente? É o Senhor Jesus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Você, quando ora normal, na sua língua normal, existe um processo que você vai falar, ok? Vai passar pela sua mente. E aí você vai escolher as palavras, você vai orar e tal. Só que a Bíblia nos fala que nós não sabemos orar, ok? Que o Espírito intercede por nós com um gemido inexprimível, ok? Então, o que acontece? Quando você vai orar em línguas, orar normal, você vai, Senhor, tal, tal, você está pensando, você está utilizando o raciocínio. Só que quando você ora em línguas, é o seu espírito que ora, ok? Então, você está cheira, manassa, garabarabassou, você está falando, não está passando isso na sua mente. Ou seja, não está sendo racionalizado isso, ok? Então, isso é um telefone direto com Deus, porque o Espírito Santo vem junto ao seu espírito e te ajuda a orar, ok? Então, você não sabe orar, o Espírito Santo está te auxiliando a orar. Ele está te ouvindo, você está falando em língua dos céus, ok? E está tendo uma comunicação direta com Deus. É como se você pegasse um telefone direto com Deus e falasse com Deus, tá bom? Por isso que aqui fala, né? Que, ó, o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo intercede pelos santos, ok? Juntamente com Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Então, o que acontece? O Espírito Santo vem para interceder conosco. O Senhor já conhece a intenção dos nossos corações, a intenção do Espírito Santo. Essa oração é levada ao Senhor como um incenso. E Jesus, que está do lado do Pai, é nosso sumo sacerdote, recebe essa oração no incensário, ok? É levada através de anjos. A gente vai ver depois disso.
E aí ele vai e entrega a Deus essa oração, ok? Então, quando você ora no Espírito Santo, você ora em línguas, você fala diretamente com Deus. Paulo fala que minha mente fica infrutífera quando eu oro em línguas. É claro que fica infrutífera, não passa pelo processo racional da fala. Eu não consigo racionalizar o que eu falo em línguas, ok? Então, se você ficar pensando muito no que você vai falar em línguas, você não está falando em línguas, ok? É um processo que o seu espírito, é um processo espontâneo do seu espírito. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, vamos lá, pessoal, prosseguindo. Tem muito mais coisa profunda na oração em línguas, tá? Mas é porque a gente a gente tem que vencer o conteúdo. Eu estou até correndo um pouquinho para a gente poder, ok? E eu vou falar a última coisa para a gente poder terminar essa aula, tá bom, pessoal? Tá ainda no versículo, em João, capítulo 2, verso 19. Vou ler novamente aqui para eu dar essa explicação. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ok, pessoal? Então, às vezes a gente se pergunta, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Ok, nós sabemos, que ele substituiu o velho Adão, ele é o último Adão. Nós sabemos que ele se fez corpo do pecado e foi crucificado, né? E a Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus fez maldição por nós, ok? Mas legalmente, o que os judeus usaram para que pudesse acusar Jesus? Ok? Nós sabemos desse sentido celestial, o sentido da substituição, mas no sentido legal, por que os judeus acusaram Jesus, tá bom? Então, pessoal, eu quero que vocês anotem assim, por que Jesus foi crucificado? Tá? O sentido legal da coisa, tá? Judicial. Anote aí, por que Jesus foi crucificado? Paz, pastor Ronivaldo. Ok, pessoal, então... Adão, paz Adão, tudo bem, meu amigo? Prazer te ver aqui, tá? Por que Jesus foi crucificado? Beleza, pessoal? Anote aí a referência de... Esdras, livro de Esdras, capítulo 6, versos 1 ao 12. Ok? Tem mais algumas referências. Livro de Esdras, capítulo 6, verso do 1 ao 12. Ok? Segunda referência, pessoal. Livro de Marcos. Pessoal, na verdade, nós já estamos aqui 9h10 já, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a próxima aula isso, tá? Que é um pouquinho, a gente vence na próxima aula rapidinho, a gente vence essa última parte aqui, né? Que vai até o versículo, nós estamos no versículo 19, mas só até o versículo 25, e aí nós já entramos no capítulo 3 também na aula que vem, tá bom? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Por hoje eu creio que foi muito conteúdo, muita coisa para que você possa refletir aí, tá? E meditar nessas coisas, tá? Pessoal, vamos para a parte das perguntas, então. Eu vou dar até a oportunidade também, vou abrir o microfone aqui, para o meu pai falar, tá? Que ele quer fazer uma observação sobre o casamento também de Jesus. O pastor Roger, para quem não sabe, aí é o pastor presidente da igreja, tá bom? E aí eu vou abrir o microfone dele para ele falar aqui também do casamento, tá bom? Você quer falar, pai? Ou quer que eu fale? Nem sei se ele está online, mas aqui está aqui. Ok, Michele? Tá, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ok? Coloque no chat aí, ou levante a sua mãozinha, que vai aparecer aqui para mim, tá bom? E aí, no que puder, eu vou estar respondendo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi falado? Ou tá com dúvida em tudo, não entendeu nada? A Lília colocou aqui, Rael, a referência das chaves da oração. Pode repetir? Claro, Lília, vamos lá. Só achar aqui, que eu não faço anotação. Vou escrever na Bíblia que eu tenho aqui. E aí, deixa eu ver aqui. Então, Jesus purifica o templo, 3 dias. Tá, vamos lá. Ah, tá. Michele falou que enquanto o pastor está vindo, vou te dar as chaves aqui, Lília, tá bom? Então, vamos lá, Lília. Efésios 6, capítulo 6, verso 11 ao 18.
Judas, livro de Judas, capítulo 1, verso 20. Vou fazer melhor para você, calma aí. Não. Capítulo 1, 20, desaparece para mim aqui. Ok? Judas 1, 20. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. E livro de Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Beleza, Lília? Raine colocou aqui, rapidinho, antes de dar a palavra para o meu pai aqui, só responder Tá bom, pai, já vou te dar a oportunidade, só um minutinho. Raine colocou, Raine, no começo do estudo você disse que o número 3 representa a totalidade, mas na minha Bíblia está o número 2, João 2:1, 2 dias depois. Sério? Deixa eu ver aqui. Na sua Bíblia está número 2? Caramba, que estranho. Na Bíblia está 3 dias. Entendi. Mas assim, Raine, querendo ou não, isso não tira a totalidade do número 3, tá bom? Então, 3 dias aqui, tá? E aí depois você vê Jesus falando também, 3 dias ele ia ser ressuscitado. Ok? 2 dias depois já é o terceiro dia. Se não me engano, é a Nova Versão Internacional, né? Tá, pode ter sido um erro, não sei realmente o que aconteceu, mas eu acho que a maioria do pessoal tá 3 dias, tá bom? Mas não tira, né, a totalidade dos 3 dias, tá bom? Beleza, pessoal? Vou abrir meu pai falar aqui rapidinho para a gente poder estar encerrando também. Vamos lá, só um minutinho. Michele, tá aberto o microfone do meu pai, pode falar. Israel, dois dias depois, já entrou no terceiro dia. Michele, a gente não está conseguindo te ouvir. 2 dias depois, já entrou no terceiro dia. Pessoal, pai, tá muito baixo, pai. Tem que aumentar no telefone da Michele o seu volume, tá bom? 2 dias depois, já é o terceiro dia. Pode falar. Entendeu? 2 dias. A tradução, quando diz 2 dias depois, é que já está entrando no terceiro dia. Aí, ó, pronto, aí, ó, o mestre aí, ó, resolveu, Raine. Entendeu? E outra coisa, a festa de casamento, por que deu muito convidado e pouco vinho? Não teve previsão para a festa de casamento? Interessante. Por causa da mãe de Jesus. Sim. Ela queria, tu entendeu? Ela queria promover o filho, ela chamou 1000 convidados a mais. Aí, pessoal, a informação é importante, hein? Entendeu? Entendi. Aí, pessoal, para quem não compreendeu aí, por que faltou vinho, né? Num casamento, né? E geralmente dá tudo certo, né? A mãe de Jesus chamou 1000 convidados a mais. Eu já não sabia desse fato. Ela queria promover o filho. Ela queria promover Jesus antes do tempo. Por isso que ele falou assim, mulher. Por isso que ele falou, mulher, ainda não é chegado a minha hora, né? Mais ou menos isso, não foi? Isso, justamente. Justamente, ainda não era a hora dele, porque ela manipulou para que ele fosse manifestado, né? Exatamente, que ela queria promovê-lo. Muito interessante. É isso aí que eu queria falar. Beleza, pai. Obrigado, tá, pai? Valeu. Falou, Abdullah. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, algum questionamento? Ok? Nós estamos dentro do nosso prazo aqui, tá bom? Então, pessoal, nós vamos encerrar, tá bom? A Dani entrou aqui, não entrou? Eu vi que a Dani entrou, só ela sabe fazer essa foto. Eu não sei fazer. Cadê a Dani? Puxa vida. Tá, eu não sei bater essa foto. Hoje vai ficar sem foto. Se alguém souber, me fala aí. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá bom? Foi um prazer a gente estar junto aprendendo aqui, ok? A palavra e respondendo as perguntas no que a gente puder. A Lília botou aqui lá, printa a tela. Lília, você sabe fazer isso aí, Lília, para nós? Ai. Tá bom, Lília, valeu. Então, pessoal, agradeço a vocês, tá bom?
Agradeço a todo mundo que se dispôs aqui a estar aqui conosco. Pessoal, não precisa nem comentar meu nome, não, falar que o Israel que deu aula, não. Só comenta lá no grupo da igreja que a aula foi boa, tá bom? E aí, para o pessoal vir aqui assistir, para aprender, que é sempre bom aprender a palavra de Deus, tá bom? Então, comenta aí, pessoal, tá? Fala, a aula foi boa, tal, comenta lá. Não é para mim, é para o pessoal vir e aprender. A gente quer que todo mundo aprenda mais do Senhor, mais a palavra e chegue à estatura de varão perfeito, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço vocês mais uma vez. Um beijão no coração aí. Fiquem na paz do Senhor, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.